Deus Pai Todo-Poderoso, meu Pai amado, a gente te agradece por essa semana maravilhosa, pelos teus livramentos, meu Pai, que o Senhor nos conduzir, que o Senhor nos dá a tua paz maravilhosa que excede todas as coisas desse mundo, meu Pai, que não é substituído por nada. Eu te peço, meu Pai, o Senhor nos instrua através do meu irmão Bader, que a gente saia daqui nutrido, ensinado, meu Pai, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também, meu Pai amado, pela graça de poder te chamar de Pai, meu Pai. É verdade. Que o Senhor continue nos abençoando, que a gente fique realmente dentro da tua palavra, meu Pai, que é maravilhoso de servir, sabe, na verdade, da forma que te agrada, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ensinando e abençoando. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Senhor. Realmente a gente agradece ao Senhor por Ele ser o nosso Pai, hein? A gente tem um Pai igual, todos nós, que é nosso Deus. É justamente sobre isso que eu quero falar hoje. A gente vai pegar então em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 23. Gálatas 4, 23. Gálatas é depois de Coríntios. Eu quero que a gente entenda por que o Senhor Deus é nosso verdadeiro Pai. Gálatas depois de Coríntios. Tem os Evangelhos, Atos 4, versículo 23. A partir do 23. Por que Deus é nosso verdadeiro Pai, hein? É porque somos seus herdeiros, hein? A gente sempre fala que a gente é herdeiro do Pai, mas vamos entender a importância de reconhecer Deus como nosso Pai, né? Isso só através de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo nos deu o Espírito que nos explica isso, na verdade. Mas a gente vai ver o porquê agora. Então vamos ler a partir do versículo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a guarda até que essa fé fosse revelada. Gálatas 4, versículo 23. Não, mas está no 3. Está no 3. Desculpa. É 3, 23. É 3, 23. Porque logo vem um 4 depois. Na verdade, eu olhei em cima na página à esquerda, lá tem Gálatas 4. Esse dia eu postei eu também fiz igual você. Ele fala, não, mas está ainda no 3, está certo. Então é Gálatas 3, você tinha razão. A partir do versículo 23. Aqui tem um subtítulo na minha Bíblia, então, para explicar o assunto, que são os filhos de Deus pela fé. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Né? Então, vamos começar. No versículo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei. Né? A gente estava debaixo da lei. A gente não, mas os nossos predecessores. E mantidos sob a guarda até que essa fé fosse revelada. Essa fé que é Cristo. Hein? Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Eu já preguei sobre isso uma vez. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, que é Jesus Cristo, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Então, a gente não é filho de Deus por meio da lei, hein? Mas por meio da fé. A gente vai entender isso muito bem quando a gente vai ver o exemplo dos 2 filhos de Abraão.
Eu vou reler esse versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a importância da gente ter Cristo Jesus para ser filhos de Deus, legítimos. Todos que foram unidos com Cristo, como no batismo, se revestiram de Cristo. Olha a importância de seguir esse preceito que Jesus instaurou, que foi o primeiro a ser batizado. Cristo foi o primeiro em tudo, ele nos deu, foi o primeiro a morrer, a ressuscitar, a ser batizado, a morrer, a ressuscitar. Ele nos dá o exemplo, é o nosso modelo. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Não há mais diferença. Até homem e mulher se confundem em Cristo Jesus. O amor é igual, a nossa santificação é igual, o nosso objetivo é igual em Cristo. Não há diferença em Cristo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. A gente tem que entender muito bem isso. Agora que a gente pertence a Cristo, somos verdadeiros filhos de Abraão. Por quê? Como sendo herdeiro da promessa. Abraão não recebeu a promessa que ele iria popular o mundo. Aí ele não teve 2 filhos. Um que não foi segundo a promessa, e um que foi o filho que lhe foi prometido. Então a gente faz parte dessa linhagem, da promessa, que foi até Jesus e até a gente hoje. Até o Espírito Santo que mora em nós. Até o que somos hoje, a partir de Abraão. Então, Abraão não foi por nada também não. A gente não pode rejeitar tudo o que é, porque tudo veio de Abraão. E a gente vai entender isso muito bem agora no capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor, não está numa posição muito melhor que a de um escravo, ou de um empregado, ou de um que não é salvo. A gente tem que entender, quando ele fala, pense da seguinte forma, é para entender esses exemplos, ao que eles se referem. A gente é herdeiro, mas em glória. Uma vez também que a gente se deu a Cristo. Até então, até a gente morrer, mesmo se dando a Cristo, não tem grande diferença. Porque precisa morrer o Pai para a gente ser herdeiro, não é? Então, tem que Cristo morrer na cruz. A gente tem que aceitá-lo para a gente poder ser herdeiro. O povo judeu, ele não é herdeiro. Ele foi o povo escolhido, mas até então ele não é herdeiro, não. Porque ninguém morreu para eles. Eles não reconheceram, ele até morreu. Mas não reconheceram a morte de Cristo como tal. Então, eles ainda não são herdeiros. Claro que os judeus cristãos todos são. Mas os que não reconhecem da religião judia não são herdeiros. É todos aqueles que não reconhecem Cristo como sendo o nosso Salvador. Por exemplo, na época de Jesus, ele pregava debaixo da lei. Ele pregava a pessoas que não poderiam ser herdeiros, porque ele não tinha morrido ainda. Ninguém era herdeiro. Portanto, na época de Jesus, a gente começou a ser herdeiro a partir da sua ressurreição, quando ele mandou o Espírito Santo, que atestou, nos convence da nossa salvação, da nossa herança. Então, quando ele fala, portanto, pense da seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada,
o herdeiro não está numa posição muito melhor que a do escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Aqui ele se refere também à idade. A gente pode pedir a herança de antemão, não é? Quando você faz 18 anos, ou você é de maior, o pai já pode transferir os bens, os direitos para o filho, hein? Isso aqui não tem problema. Acontece muito até nos Estados Unidos, é muito comum, porque lá os impostos são bem altos em cima da herança. Então, quando você passa em vida, não é herança, é uma doação, uma passação de bem. Então, na hora de morrer os pais, não tem herança mais, porque os pais já não têm mais nada para dar, hein? Então já passaram. Então, só que ele fala aqui, até atingir uma idade adequada, o herdeiro também não. Se é criança, ele está igual ao empregado, ao mordomo, a qualquer um. Então, a gente tem que... Qual é o exemplo disso? A gente tem que pegar essa herança em vida. Aqui ele está falando, hein? A gente tem que aceitar ser herdeiro em vida. Uma vez o filho morto, não tem mais como, certo? Então, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores, a seus pais, administradores, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontece conosco. Éramos, como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Quando ele fala escravos, a gente era debaixo da lei dos princípios deste mundo, hein? Quando, por exemplo, a gente faz parte de outras doutrinas que não são as de Jesus Cristo, onde Jesus não é o herdeiro primogênito que morreu para a gente, que por aceitar ele a gente pode herdar, então também não tem como ter a herança, hein? Por exemplo, para não citar, mas os católicos que vê Maria muito mais importante em relação, que adora Maria que Jesus, hein? Então eles não têm como herdar do reino, porque se a gente adora um ser que é mortal, que não seja justamente quem nos transmite o Espírito de Deus, a gente não pode ser preenchido pelo Espírito. Quando a gente não recebe o Espírito de Deus, a gente não tem também essa herança, porque é o Espírito que nos convence que a gente é herdeiro. A gente tem que morrer para isso. Vai ser muito bem explicado aqui. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, não nascido de uma mulher que desceu do céu, nascido de uma mulher comum, e sob a lei, debaixo da lei. Essa mulher não era salva ainda, ela não era salva, ela não era convertida. Ela era judia, ela seguia a lei, ela estava debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Ele não nasceu, ela não era livre, entendeu? Ela morreu debaixo da lei, com o ensinamento da lei. A gente não sabe se ela se converteu, porque todos os irmãos, ou a maior parte dos irmãos de Jesus, não se converteram quando Jesus estava em vida. Entendeu? Então, essas aqui são coisas que são ocultas, que a gente não pode falar se é ou se não é. Não está relatado. Não está mesmo. Mais ainda que Jesus falou, quando alguém falou para ele, tua família estão lá fora, teus irmãos, a tua mãe estão lá fora, estão te chamando. Peraí, quem é minha família? Quem são meus irmãos? São aqui. Então, ele não saiu. Ele não falou, sim, peraí. Então, tem que tomar muito cuidado no que a gente está falando. É por isso que ele fala aqui, portanto, pensem da seguinte forma, ele vai explicando. A gente vai tentando entender. Eu vou reler a partir do versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei.
debaixo da lei. Assim o fez para resgatar a nós. Jesus, ele nasceu para nos resgatar. Se ele precisava nos resgatar, é que a gente não era salvo. É que a gente não tinha ainda um pai. Senão ele precisa nos resgatar? Não. Para resgatar a gente. Para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, debaixo da lei, a fim de nos adotar. Por que ele fez isso? Para nos adotar. Quem adota alguém? É um pai, não? O pai adota o quê? Um filho ou uma filha, mas a gente fala genericamente. É filho, filhas, filhos, é tudo filho. Não é? Então, ele fez isso a fim de nos adotar. Quer dizer que antes não tinha tido adoção. Isso tem que ser bem claro. Não tinha tido adoção. Ele teve que fazer isso para nos resgatar, porque a gente estava sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos agora, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Jesus, ele falou, eu hei de ir. Ele não falou isso? Para que meu Pai possa enviar o seu Espírito. Porque se ele ficasse aqui, a gente não poderia receber o Espírito Santo. Ele falou, eu não vou vos deixar órfãos. Eu vou, mas meu Pai vai enviar o meu Espírito. Então a gente recebe o Espírito do Pai através de Jesus Cristo. Eu vou reler, é muito importante a gente entender, como ele fala. Pense da seguinte forma, entendem? Assim o fez, versículo 5, assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque agora nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que é Jesus. A gente tem o Espírito de Jesus aqui, então nós somos filhos. E por meio dele clamamos, Abba, que quer dizer Pai. Agora, vocês já não são mais escravos. Quando ele fala aqui escravos, não é ser empregado. É debaixo da lei, escravo da lei. A gente agora é liberto por Jesus, através de Jesus. A gente é filho, a gente não é mais escravo da lei. A gente não é mais o filho ilegítimo de Abraão. A gente é o filho, a gente faz parte da legitimidade. Somos os filhos de Deus, legítimos. A gente não foi rejeitado. Ele nos resgatou. A gente faz parte do filho, somos filhos legítimos. E porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai, Pai. Por isso, o Dia dos Pais, nosso Pai, Pai. Eu queria só, antes de... Não, vou ler até ainda o 7. Agora vocês já não é escravo, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o torna herdeiro dele. Agora a gente entende porque a gente fala que a gente é herdeiro. Porque a gente realmente nos tornamos filhos através do Espírito Santo. Então quem não está cheio do Espírito Santo não pode não receber o Espírito do Filho. Aqui está claro que ele mandou o Espírito do Filho através do Espírito Santo. Então, para a gente ser filho, a gente tem que receber o Espírito Santo. E quem fala, não, eu não preciso dessas coisas de Espírito Santo, tem muito deboche também hoje. Isso aqui é terrível. Parece que está tudo errado quando a gente vê debochar, do falar em língua, esse tipo de coisa. Então, eles estão falando qualquer coisa, a gente vê por aí. Então, é ruim isso, mas se a gente não tem, em verdade, o Espírito do Filho, a gente não pode ser considerado filho. Eu queria mostrar os 3 lugares onde na palavra, aqui no Novo Testamento, obviamente, Jesus, o Paulo fala, chama Deus de Pai. Abba, quer dizer
Abba quer dizer pai. Então vamos ler lá em quem falou isso. Como que a gente pode saber agora? Não, porque então Jesus será filho, ele fala que ele mandou o Espírito do Filho. Mas por que o Espírito do Filho? Como Jesus será filho? Para que Jesus seja filho, ele próprio, primeiramente, tem que chamar Deus de pai. Não é? Porque se alguém não falar, tal é meu pai, então ele não é filho dele. Não é? Então vamos ver em Marcos. Marcos 14, versículo 36. É o segundo evangelho, é Marcos, depois de Mateus. Marcos, que eu falei? 23, né? Não, 14, 36. 14, 36. Isso é muito importante, é ser muito claro essas coisas. Porque quando alguém vai perguntar, mas como que você fala que você é filho de Deus? Você, eu talvez não, então. Poderia explicar. Porque Jesus chamou Deus de Pai. O Pai mandou o Espírito do Filho para a gente. Então, se nós temos, Marcos 14, 36. 14, 36. Eu vou ler 35 para a gente entender melhor. Ele estava no jardim de Getsemane o dia antes da crucifixão, né? Acho que era. Logo antes. Ele avançou, no versículo 35, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. Era a hora da crucifixão dele, que ele ia se encarregar de todos os pecados do mundo. E clamou: Abba, Jesus, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice, esta prova. Afaste de mim esta prova. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você vê que não foi fácil para Jesus, hein? Ele era homem. De um lado ele era homem, do outro lado nascido do Espírito Santo. Por isso que ele clama a Deus Pai. Aqui é claro que Deus é Pai. Então, quando Deus depois fala, eu lhes mando o Espírito do meu Filho, então é muito claro que o Espírito de Jesus, que era Filho, a gente recebe esse Espírito de Filho, então nós somos todos filhos de Deus. E, além de ser filho de Deus, temos um irmão primogênito, que é Jesus. Está escrito, não me lembro agora a referência, mas que somos irmãos de Jesus. Ele foi o primeiro. Ele é nosso irmão primogênito. Hein? Então é maravilhoso saber que a gente tem um espírito de filho, por Jesus Cristo ter sido filho, e que a gente recebeu o seu espírito, que a gente é, no mesmo tempo, também irmão de Jesus. Óbvio, se ele é filho, nós somos filhos, ele é nosso irmão. Agora, versículo 7, hein? Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos da lei, hein? A gente era escravo, não empregados. Quando ele fala escravo, porque debaixo da lei, do jugo da lei. A lei nos julgava. Hoje a gente está liberto com Cristo. Ele vem para nos libertar dessa escravização. Sim, desculpa, voltei para Galatas, versículo 40. Não, versículo 10 do 4. 4:10. Vocês insistem em guardar certos dias. Olha, fariseus. Outras doutrinas, hein? Vocês insistem em guardar certos dias,
meses, estações ou anos. Temo por vocês. Tem quantas pessoas que ainda festejam coisas de outras doutrinas, que não pregam isso que a gente acaba de falar, que não receberam o Espírito do Filho. Tem Espírito, às vezes, até de Maria. Mas aí não é Espírito bom, não, hein? Porque Maria é uma mortal. E se alguém recebe alguma revelação de Maria, recebe do mundo das trevas. Ou não pode ser de Deus, porque senão seria o Espírito Santo. Nenhum Paulo que está no paraíso vai começar a revelar coisas. Ou uma Maria, que está certamente também no paraíso, ela, mas que muitos creem que ela tem alguma missão especial, que não tem. Ela está aguardando. Está já lá com o Senhor aguardando. Como quando a gente vai morrer, a gente vai se encontrar lá com ela. Mas com ela e com todos os outros. Entendeu? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Caramba, para Paulo falar isso, eu estou temando por vocês, porque eu vejo vocês ainda ir em missas de sétimo dia, por exemplo. Vejo vocês ir sei lá onde. Aí eu temo por vocês, porque parece que tudo que eu falei para vocês, não eu, mas eu, através da palavra também, foi inútil. Irmãos, peço-lhe que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembraram de que eu estava doente quando lhe anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teria arrancado os seus próprios olhos e os teria dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? A importância que a gente falou hoje de manhã, não passando muito a mão, é falar a verdade. E você deu um testemunho antes que a gente lê isso. Hein? Você deu um testemunho hoje de manhã que essa certa pessoa que você fala meio rude, da outra vez, que não era para ir em certo lugar, ela voltou a te falar, opa, como eu não fui, como foi bom. Né? Então, a gente tem que... Às vezes a gente é mal visto, entre aspas, por pessoas, por a gente dizer a verdade. Mas não é por isso. Eu não quero ser bem visto. Vocês querem ser bem vistos? Não. Vocês querem falar a verdade. Vocês querem que a pessoa se salve. Esse é nosso objetivo. Que todos se salvem. Então a gente não pode começar a falar, não, vai dar tudo certo. Não é assim. Não vai dar certo, não. Porque depois o pessoal continua falando isso, né? Continua no caminho errado. Então não vai dar certo, não, se continua assim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres por aí, que são desses doutrinas, mas não estou falando só dos católicos, porque depois vão falar que eu odeio os católicos. Não é. Não, eu vou falar dos evangélicos, que falam, que aceitam coisas do mundo, que professem até coisas do mundo, que professem, que dão profecia de coisas que não são bíblicas, de realização de sonhos, sei lá de quê, que tudo vai dar bem, que tudo do coração da pessoa vai ser realizado, de qualquer forma, que Deus é bom, é amor. Sim, Ele é. Mas a gente tem que trabalhar, tá? A gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. Nada a gente pode pedir assim para Deus, me dá um carro na garagem, eu mereço. Agora eu me converti, eu tenho que demonstrar para todo mundo que eu sou melhor. Não, é o contrário, eu tenho que demonstrar para todo mundo que eu virei servo.
Eu sou menos que os outros. Então, aí, se eu trabalho, eu vou ser bem sucedido, certamente. Continuando, hein? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim, quer dizer, da boas novas, né, que o Paulo prega, para que dependam deles. E é verdade. Hoje o que eles querem é afastar as pessoas que estão no caminho certo, do caminho certo, para levá-los no caminho errado. Aí eles vão começar a pegar dinheiro deles, fazer promessas, tudo isso. Obviamente, imediatamente vai ser bem melhor para todo mundo, parecendo bem melhor. Porque o caminho largo, ele oferece muitas coisas. O caminho estreito não nos oferece assim, sem trabalhar, sem ir atrás, né? Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que eu faço sempre, não só quando estou com vocês. Quer dizer, uma vez que estão lá, então, que eles agradem também vocês, que eles continuem, que eles dão as boas novas para você. Mas não, isso não acontece. Depois, uma vez que puxou, não tem mais nada. Oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha como ele está como que ele tem compaixão, hein? Ele vê que as coisas são difíceis. Ele fala, puxa, eu estou sentindo essa dor, como uma dor de parto, porque eu estou sentindo que vocês não ainda entenderam. Eu vou sentir essa dor até eu ter a certeza da sua salvação. Vocês precisam entender. É por isso que ele fala, pensem da seguinte forma, que é essa. Não tem outro pensamento. A gente é filho de Deus sob estas condições. Senão não tem salvação, não tem como estar filho de Deus e pensa, não, eu sou como você falou, Deus continua te abençoando. Na verdade, nunca foi benção de Deus, hein? Porque nunca é filho de Deus, nunca foi filho de Deus. Difícil ler isso de uma vez, né? Meus filhos queridos, 19, sinto como estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês e falar em outro tom, mas distante. Como eu estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los, porque ele não estava falando diretamente com eles. É uma carta aos Gálatas. Então ele está realmente ansioso. Eu vou até o final desse capítulo, tá? Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? É quantas pessoas querem viver debaixo de outras doutrinas, mas nem sabem que essa doutrina prega, a finalidade, o objetivo dessa doutrina. Quantos sabem? Muito poucos. Eles só estão lá participando, mas na verdade não sabem de nada. Então, quando a gente quer se colocar debaixo de uma lei, qual que seja, que é uma doutrina diferente que a de Cristo, que é a da palavra, que tem algum nome, prefixo, outra coisa antes da palavra, rituais que não existem dentro da palavra, a gente teria que, no mínimo, saber por que a gente faz isso. Não é? Isso aqui é o mínimo. Porque se a palavra fala de não dizer, de não falar, então, que a gente se informe. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso, ou de doutrinas que não são a doutrina de Cristo, acaso sabem o que a lei ou essas doutrinas dizem de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos. Um nascido de uma escrava e outro nascida da sua esposa, que era livre. A outra era escrava, debaixo da lei. A outra era livre. Nascido por quê? Porque era a esposa legítima, tinha casado.
Quer dizer, era a esposa, não tinha casamento assim oficial, mas era a esposa. Por quê? Porque, como ela não podia ter filho, só para lembrar, porque ela era a esposa, é que ele teve outro filho. Ele teve esse filho com Agar porque a esposa era estéril. Só que ele tinha recebido a promessa que ela iria ter filho. Ele não esperou. A própria Sara que falou que autorizou. Mas foi um erro. Nascido uma escrava, outro da sua esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Que Sara que falou, não pode, então eu não estou estéril. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Qual promessa? Um anjo tinha falado com ele que ela iria ter um filho. Só que ele também, a fé dele desfaleceu. Essas duas mulheres ilustram, que a gente entenda isso. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. Nada é por acaso na palavra. Quando a gente vê Abraão, lá no início, 4.000 anos, 3.000 anos, ou sei lá, 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, aconteceu. Mas não foi por acaso. Foi planejado para dar esse exemplo que agora Paulo está dando, dirigido pelo Espírito de Deus. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, que é a escrava, representa o Monte Sinai. Por que o Monte Sinai? Onde o povo recebeu a lei. E por isso é escrava. Que a escravizou. A lei escraviza, porque a gente tem que obedecer à lei. A lei, ela não é amor. Ela não é a graça. Você tem que fazer, querendo ou não sabendo o porquê, mas tem que fazer assim. É a lei. Se não segue a lei, não tem salvação possível. É impossível seguir a lei. Toda a lei. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém de agora. Representa o São Paulo, o estado de agora. Corrupto. Na sua maioria, Pois ela e seus filhos viram sob a escravidão do mundo. Da lei aqui. Mas do mundo. A segunda Sara, representa Jerusalém celestial, a nossa salvação, a nossa conversão, filho de Deus, o mundo a vir, e não o mundo terreno, o mundo celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe. Se a gente quer chamar alguém de mãe, se Deus é pai, quem seria a nossa mãe espiritual assim, que não também morreu, normal. Mas a mãe da promessa, espiritualmente, seria a Sara. E não a Agar, e nem a Maria. A Sara, porque ela é da promessa. Como dizem as Escrituras. Alegre-se, mulher, sem filho, que é a Sara. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada, naquela época, agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Porque nós somos filhos da Sara, da descendência. Porque ela foi até Jesus, e depois a gente faz parte. Convertido como a gente recebeu o Espírito do Filho. Então nós temos o mesmo Pai, legítimo. Nós somos filhos legítimos. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. A gente é filho da promessa, porque a gente tem Cristo. A gente vem dessa linhagem, a linhagem de Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Os cristãos não são perseguidos. Os
muçulmanos hoje, porque o Isaac, o Ismael, ele foi absorvido que são os ismaelitas, foram absorvidos pelos muçulmanos, por Maomé. Todos se juntaram. Essa linhagem que foi absorvida. Uma absorção, não uma absolução. Eu mesmo ocorre até agora. A gente vê agora mesmo os ataques a Israel, hein? Essa aqui da parte dos muçulmanos. Aos cristãos. Quantos cristãos estão hoje perseguidos? Vendo, para não citar os Jogos Olímpicos, não pôde nem falar de Cristo. Não pôde nem dar testemunho. Já teve que fazer em Libra. Porque não pode falar de Cristo. É terrível isso, não? Mas o que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro. Por isso que ele mandou para o deserto. Isso é justificativo, porque de qualquer forma ele não, sendo primogênito, ele recebeu de Deus que ele não seria herdeiro, que ele tinha que se livrar dele, porque ele não era o filho da promessa. Ele foi o filho da desobediência, na verdade, porque ele não acreditou até o fim. Ele aceitou, demorou ainda 13 anos, quase 13 anos, sim, até um pouquinho menos. Mas quando ela começou a querer a bater de frente a Agar com a Sara, ele tinha já 13 anos, o Ismael. Livre-se da escrava do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro, e todos aqueles que não têm o Espírito do Senhor não serão herdeiros, porque não são filhos de Deus, não são filhos legítimos, são filhos ilegítimos, junto com o filho da mulher livre, não herdarão. Portanto, irmãos, não somos filhos ilegítimos da escrava, somos filhos da mulher livre, legítimos, filhos de Deus, legítimos filhos de Deus. Entenderam agora exatamente por que nós somos filhos? Acredito que sim, hein? Se não é só reler esse capítulo. Ele explica muito, mas muito bem o porquê a gente é herdeiro, o porquê nós somos os legítimos filhos de Deus. Não há ninguém que pode tirar isso da gente. Ninguém, porque é o Espírito Santo que mora no nosso coração, está escrito, que nos dá o testemunho que nós somos filhos de Deus, porque é o Espírito de Jesus Cristo. Então, hoje não vou esquecer da ceia. Vamos pegar em Coríntios. Cadê? Coríntios 11. Eu vou reler hoje. Faz tempo que eu não estou lendo as advertências. Por quê? Porque para a gente se conscientizar, né? Que a gente é filho de Deus, e que ser filho de Deus não é brincadeira, não. Porque o que se achava também filho primogênito, o Ismael, ele foi expulso. Ele nem teve que esperar o julgamento, o juízo final. Ele já foi expulso. A gente, está escrito que a gente tem que expulsar tudo que não é legítimo, que vem de Deus, que é legítimo, legitimado por Deus. Então, a gente tem que ter a consciência que não é coisa, não é um mar de rosa, não é água com açúcar, é coisa séria. É por isso que ele fala, o temo por vocês. O Paulo, hein? Assim, no versículo 27. Assim como quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão e do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem um julgamento contra vocês. Então, isto feito agora, que a gente sonda nosso coração e pede para o Senhor sondar, a gente pode participar. Certamente o Senhor nos mostra se a gente tem alguma coisa que tem que ser colocada em ordem. Na hora que a gente pede agora para o Senhor sondar nosso coração, a gente se deixa sondar por Ele, Ele vai nos mostrar. Isso não nos impede de tomar a ceia, se a gente realmente, quando Ele nos mostra, a gente se engaja a consertar ou arrumar o que Ele nos mostrou. Senão Ele nos dá a convicção que está tudo certo, é que a gente pode tomar. Mas a gente pode tomar, só que a gente tem que ser... Se Ele mostrar alguma coisa, a gente vai ter que colocar em ordem. Então, no versículo 23, ele fala assim: pois eu lhes transmito aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por você. Façam isto em memória de mim. Em memória de Jesus, a gente agora partiu o pão, a gente pega esse pão, vai tomar esse pão como sendo o corpo de Cristo, mas em memória. Se lembrando que o corpo de Cristo, simbolizado por este pão, foi este corpo que foi crucificado na cruz, para que a gente não leve ele uma segunda vez para a cruz, mas que a gente se lembre que ele já pagou para a gente. E que a gente, uma vez que a gente foi crucificado com ele, tomando esse pão para nos lembrar disso, a gente não peca. Não peca por vontade própria, mas que a gente se livre de tudo que é ilegítimo, e que a gente manda tudo embora da nossa vida que não é do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, podem tomar do pão. Da mesma forma, depois da ceia, toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança, confirmado com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que eu beber. A gente, Senhor, quer reconhecer teu sangue, que foi derramado em sinal, para selar a nova aliança conosco, Senhor. Senhor, essa nova aliança é superior, ela é maior que todas as outras alianças que o Senhor fez. Até maior que a aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac. Hoje a gente, Senhor, tem o teu Espírito, recebemos o teu Espírito, que nenhum tinha recebido antes do Senhor ressuscitar. Esta nova aliança que a gente quer agora selar, bebendo, se lembrando que teu sangue foi derramado para selar essa aliança, bebendo este vinho. Podem tomar. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode te oferecer esse tempo que a gente tem. O Senhor nos dá à disposição, Senhor. A gente tem o livre-arbítrio sobre o nosso tempo. E quando a gente te oferece esse culto, que a gente toma esse tempo, devolve esse tempo, Senhor, em sacrifício espiritual, é isso que te agrada, Senhor. Claro que não é o fato de vir aqui que salve, mas, Senhor, é o fato de te devolver um pouquinho do tempo grandioso que o Senhor nos dá graça, nos dá pela graça, pela tua graça,
sem que a gente possa pagar nada, fazer nada para isso, Senhor. O teu sacrifício na cruz, o teu sangue que o Senhor derramou, sela essa aliança que o Senhor fez com a gente. É por isso que a gente quer te cultuar cada vez que a gente puder, cada vez que a gente tem um tempo para isso, a gente pode te oferecer um louvor, te oferecer uma oração em louvor, em sacrifício espiritual. A gente te agradece, Senhor, por ser filho. A gente te agradece, Senhor, por o Senhor ser nosso Pai. O Senhor ser um Pai que nos adotou. A gente não poderia fazer nada sem o teu amor de adoção. A gente não pode pagar, não pode fazer absolutamente nada, Senhor. O Senhor nos adotou, deu o teu Filho, deu o Espírito do teu Filho para nós, para que a gente possa ser filhos legítimos teus, para que a gente possa ser salvos e viver eternamente ao lado do nosso Pai, que tu és nosso Pai, meu Deus, maravilhoso. Oh, como é bom ser filho teu, Senhor. Como é bom, Senhor, saber, ser convicto, ter esse Espírito teu que nos convence que a gente já está do teu lado, que a gente já herdeu do teu reino, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Senhor, eu coloco entre as tuas mãos todos os meus irmãos. Eu te peço de os abençoar, que você possa abrir os olhos, fazer cair as escamas que ocultam bem a tua glória, para todos aqueles que precisam ainda entender, Senhor, entender até onde a grandeza, a profundidade, a largura, a altura do teu amor e do teu reino, Senhor. Tem que ainda não entenderam tudo isso. E por isso Paulo estava temando para eles. Senhor, eu te peço, na tua misericórdia, que esse entendimento possa cair completamente sobre todos os meus irmãos, principalmente aqueles que não vêm regularmente, ou que seja irregularmente, mas todos aqueles que te louvam, mas que não têm esse fogo, esse amor, esse primeiro amor, Senhor. Eu te peço, devolve, faz cair esses escamas, em nome de Jesus. Que esses escamas que ocultam esse amor que o Senhor tem, esse amor de Pai que o Senhor tem para eles, é que eles possam também agora ser filhos teus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.